Fala galera, e aí? Tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então continuar aí com o nosso estudo de perturbações espirituais. Estamos na reta final. Hoje estudaremos o capítulo 15, que se chama Esclarecimentos Oportunos. Então vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu? Bezerra de Menezes, junto com a sua equipe, estavam em mais um centro que necessitava de ajuda. Tinha um trabalhador em especial que estava bem obsediado, perturbando bastante os trabalhos. Então, eles convocaram um trabalho mediúnico no lado espiritual para que fossem esclarecidos o encarnado e o desencarnado que o obsediava. Depois da doutrinação, dos esclarecimentos, o espírito que estava ali resolveu despertar e receber o auxílio daquela casa que o atendia. O encarnado acordou com uma vaga lembrança do que tinha acontecido e decidiu que o melhor caminho seria se afastar do centro naquele primeiro momento para que ele se tratasse, fizesse uma reflexão de como ele havia agido, enfim. Nesse meio tempo aí, Bezerra presta alguns esclarecimentos oportunos, daí o nome do capítulo, Esclarecimentos Oportunos. E ele fala uma porção de coisas, vamos ver o que eu destaquei aqui. Após a comunicação, Miranda e os demais estavam impressionados. Bezerra faz alguns esclarecimentos oportunos. Ele diz: estamos numa guerra declarada. As forças do mal, que um dia praticamente dominaram a Terra no período da Inquisição, e os fanáticos espirituais de antigas doutrinas que detestam Jesus, uniram-se no mesmo campo de batalha, embora a diferença de convicções, contra os que consideram seu inimigo comum. E quem é esse inimigo comum dessas forças do mal? Os cristãos, em especial nós espíritas. Então eles se uniram mesmo tendo convicções diferentes, se uniram para destruir os cristãos, em especial os espíritas. Preocupante isso, né, gente? Serve para que a gente fique alerta. Fiquemos atentos, porque esse livro já tem alguns anos que foi publicado, mas a gente sabe que eles não desistem. Eles ficam ali em cima da gente, esperando uma brecha. Então, orar e vigiar, ele tem que ser constante, para que a gente não caia nessas teias aí do mal. Ele continua, Bezerra continua. Certamente há nobres exceções, mas na generalidade as estatísticas do crime são assustadoras, acompanhadas de doenças intempestivas que surgem e desaparecem, que devoram vidas e ameaçam outras, viroses estranhas e particulares em ameaças tenebrosas. Na época que foi publicado, nem o coronavírus tinha ainda. Mas ele está falando que a obsessão, né, de nós encarnados, espíritas e não espíritas, a obsessão é tão grande que nos faz desviar tanto do nosso caminho, nos faz ter comportamentos tão esdrúxulos, que a gente vê aí doenças que vêm, que vão embora, várias ameaças contra a vida, viroses estranhas, ameaças tenebrosas. Tudo isso por conta do nosso comportamento. Há uma grande obsessão no nosso planeta, de espíritos que querem ver realmente o mal acontecendo. Não são, porém, estes dias surpresa para os estudantes do Evangelho de Jesus, porque estão anunciados com detalhes nos escritos luminosos. O que Jesus falou que iria acontecer? Gente, ele falou que iria acontecer choro e ranger de dentes. Foi o que ele prometeu que aconteceria. E a gente vê aí que momento difícil o nosso planeta está passando. É preciso que a gente tenha, sim, muita firmeza nos nossos ideais e no nosso compromisso assumido na espiritualidade. Mesmo que a gente não se recorde, a gente tem no nosso íntimo, sabemos do nosso dever. Preciso
permanecer firme. E serão terríveis. Os eventos do planeta serão tão terríveis, Bezerra que está falando, que o Filho, Jesus, intercederá ao Pai, Deus, para que sejam amenizados, pois que se o não forem, quase ninguém resistirá. Jesus está fazendo com que os eventos sejam amenizados. Porque se não fossem amenizados por ele, ninguém iria resistir. Caramba! Olha como está atual essa fala de Bezerra. No momento que nós estamos vivendo aí. Com certeza Jesus está fazendo uma intervenção muito grande por nós. Para que a gente não... sabe? Não consigo nem colocar em palavras. Jesus... Gente, se a coisa tá ruim, imagine se Jesus não estivesse intercedendo por nós. Percebem? Não estamos desamparados, não. Não estamos. Mas que pareça que, né, a coisa tá horrível e não tem solução. Jesus, ele está no comando. Ele é o nosso governante. E ele está intercedendo por nós. Vamos ter fé nisso e seguir. A chegada do Consolador ao planeta terrestre faz parte das promessas do Senhor. Sim, Jesus falou que iria vir um Consolador prometido por ele, que é a doutrina espírita. E olha a importância dela nesse momento que estamos vivendo. Olha o que Bezerra diz. De forma que os seres contemporâneos disponham das informações seguras de como comportar-se neste momento áspero e ao mesmo tempo para que haja a conscientização dos valores éticos e dos deveres da solidariedade humana, única forma de sobreviver aos acontecimentos. Gente, então é a nossa linha de conduta, a doutrina espírita. Informações seguras de como comportar-se nesse momento áspero. Sim, inclusive nesse momento de pandemia que estamos vivendo, como nos comportar? A doutrina espírita vai dizer, o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai colocar como devemos nos comportar diante das aflições. Então, o nosso roteiro de conduta está aí. Basta a gente ficar atento, basta a gente seguir. Esse livro mesmo também, excelente. Eu vi num vídeo o Haroldo Dutra recomendando 2 livros em especial para essa pandemia, né? Que é Nosso Lar e Paulo e Estevão. Também são livros excelentes. Então, temos aí todas as ferramentas necessárias para nos mantermos sãos, mesmo que pareça impossível nesse momento. Olha só o que Bezerra vai falar. Esse livro, que já tem alguns, acho que, se eu não me engano, 2015 foi publicado esse livro. 2015 ou 17? Desculpa, gente, agora me fugiu da memória. Mas olha o que ele fala. Ainda não atingimos o clímax das dores e conflitos. Naquela época não tínhamos atingido. Será que atingimos agora com esse coronavírus? Fica aí a dúvida, não sei. Pode ser que sim, porque é um negócio... Que momento que estamos vivendo, né? Dificílimo. Ainda não atingimos o clímax das dores e conflitos, mas, por outro lado, são inúmeros os resultados eficazes dos esforços empreendidos pelos trabalhadores do além-túmulo em forma de socorro. Se já estavam trabalhando muito naquela época, imagine agora. Milhões e milhões de pessoas retornando à pátria espiritual por conta dessa doença. Imagine o socorro, imagine o trabalho que a espiritualidade não está tendo. No nosso estudo de Nosso Lar, tem aqui no canal também, viu? Quem não está fazendo Nosso Lar, faça, porque também é excelente. Nós temos a oportunidade de ver que naquele momento em que o livro está se passando, está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, onde também tem milhões de desencarnes, né? Os judeus são mortos assim nos campos de concentração, são torturados, então é um momento também muito difícil, e a gente vê o apelo que a espiritualidade faz, né? Eles têm até um momento em que
colônia vizinha de nosso lar faz um apelo no rádio para convocando os trabalhadores, porque o auxílio precisava acontecer na Europa, as pessoas estavam completamente cegas. Então, muito, muito interessante isso que acontece em nosso lar. E agora a gente também vê que, imagina, a espiritualidade. Milhões de pessoas desencarnando, né, numa situação difícil de doença, sem poder se despedir das famílias. Complicado esse momento nosso. Difícil. A gente precisa tentar manter a sanidade, não é fácil. Mas a gente precisa confiar em Deus, confiar em Jesus, que com certeza está aí no comando da situação. A gente não passa por nada que a gente não deva passar e realmente seguir. Ele ainda falando dessa grande obsessão em massa que nós, né, encarnados, estamos sofrendo, ele chega no ponto dos políticos. Bezerra, tá, gente? Tudo isso aqui está no livro. Ele fala o seguinte: a onda de tentativa de moralização dos governantes incapazes e protegidos por negociações partidárias, demonstrando-lhe os vícios e extravagâncias administrativas com os furtos ultramilionários, é também obra dos honoráveis espíritos encarregados de trabalhar nesse mister, inclusive com o renascimento na carne de muitos deles, especialmente capacitados para tanto. Então, gente, essa onda de corrupção que a gente vê, políticos roubando o dinheiro do povo, muitos são obsediados por esses espíritos que querem desestabilizar a terra. Esses espíritos vão além, reencarnando nesse meio da política para influenciar e para fazer justamente isso, esse roubo do dinheiro público, essa corrupção em massa. Olha só, olha que coisa complicada. Claro que a gente sabe que nesse mundo da política tem essas obsessões, mas aqui está bem claro a influência que eles têm, ao ponto de reencarnar ali naquele meio da política, que é um meio, perdão, gente, que é um meio muito complicado, reencarnando ali para influenciar, para que muitos roubem, para fazer isso mesmo, para que aconteça aí o escândalo, a revolta das pessoas. Ele continua falando de político. Veja só o que Bezerra falou pra gente. Tá lá no livro, gente, não é nada da Camila. Tá tudo lá. As autoridades, mais do que os outros indivíduos, têm o dever de comportar-se de maneira honrada, tornando-se modelos para aqueles que lhes são submetidos. Quando há corrupção nos altos escalões do mundo, os demais segmentos da sociedade contaminam-se e seguem os exemplos. Então, gente, uma autoridade, um político, ele precisa se comportar de uma maneira honrada, porque é uma pessoa muito visada. Ele é o exemplo para os demais que estão ali submetidos. Então, não tem como um político, uma autoridade, se comportar de uma maneira assim esdrúxula, com linguajar esdrúxulo. Não pode, gente. Não pode se deixar influenciar a esse ponto. Há que se ter um comportamento de uma autoridade. É o que Bezerra fala aqui pra gente. Porque aquela criatura é espelho para muitas outras que querem lhe copiar o seu comportamento. Então, é preciso que tenha essa consciência. Que tipo de política eu quero ser? Que tipo de comportamento eu quero que os outros observem em mim? A gente vê aí, infelizmente, pessoas que se comportam de uma maneira muito ruim, infelizmente. Com linguajar, com colocações infelizes. Imagine se tivesse a oportunidade de estudar um livro como esse, vendo as consequências espirituais desse tipo de comportamento. Né? Pensariam duas vezes, com certeza. Bezerra finaliza dizendo o seguinte: aprendamos, pois, a servir sem murmurar, compreendendo que o inimigo, esses inimigos desencarnados que temos, é alguém que perdeu o próprio endereço e projeta as suas angústias e aflições no outro. Então, é um sofredor acima de tudo. Esses obsessores de hoje somos nós no passado.
Nós também fomos assim, fomos difíceis, obsediamos. Fomos, gente, nós fomos assim, sim. Então, não temos que cultivar ódio, cultivar mágoa ou qualquer tipo de ressentimento, não. Temos que ver ali uma pessoa em sofrimento que precisa de auxílio. E a melhor maneira é mudando o nosso comportamento, mostrando que somos pessoas diferentes agora, que estamos dispostos aí a um novo comportamento e, claro, orar por eles, sempre. Assim finaliza a sua fala, Bezerra, cada um depois vai para um canto repousar e Miranda começa a refletir. Ele estava deitado ali na cama, observando o céu, as estrelas, ele passa refletindo em tudo que tinha acontecido. E ele fala o seguinte: indagava-me como será possível que, ao adotarmos uma crença religiosa que ensina o amor, a fraternidade, o nosso primitivismo nos leve ao absurdo da intolerância, ao ponto de destroçar-nos uns aos outros, devorados pelos ódios defluentes das paixões mais vis. É o que ele estava observando, né? Entre os obsessores, que muitos eram muçulmanos e seguiam Maomé, que pregava justamente o amor e a fraternidade, mas em contrapartida eles nutriam um ódio por Jesus e pelos cristãos. Não fazia sentido. Isso vale também para nós espíritas que pregamos tanto a compaixão, o respeito e muitas vezes duelamos dentro do nosso centro, duelamos dentro da nossa família. Como que a gente adota uma crença religiosa e não consegue aplicar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, enfim, nas redes sociais? Como podemos nos transformar tanto? É uma coisa a se refletir. Ele continua: estava informado que das quase 15 mil guerras anotadas no transcurso da cultura humana, nós tivemos quase 15 mil guerras, gente. Olha só, quanta mudança. 80% delas possuíam raízes religiosas. E ainda mais preocupante, continuam com o mesmo furor do passado até hoje. Essas guerras que nós vemos aí na Síria é um teor religioso entre muçulmanos, muçulmanos contra cristãos. Gente, 80% tinha uma raiz religiosa. É muita coisa. É impressionante isso. Religião ser a causa de uma guerra. Onde é que a gente está com a cabeça? Ele até cita a Inquisição, onde o Papa estava assim fissurado em acabar com quem não fosse cristão, em perseguir os judeus. E sob o comando dele, um monte de gente desencarnou. 80% das guerras, desde aí, né, nesse início da humanidade, tiveram um teor religioso. Não mais. Vamos dar um basta nisso. Chega. Chega de guerra. Acho que o planeta não aguenta mais. Acho que ninguém aguenta mais. A gente fica muitas vezes pensando o que eu aqui do Brasil posso fazer por essa guerra que está havendo lá em outro continente, lá na Síria, enfim. Gente, podemos fazer muita oração. E a gente vai ver já nesse mesmo capítulo tanto que uma oração sincera e com fervor faz diferença. Podemos orar. Temos que fazer mais isso. Orar para que essas guerras acabem. Miranda então adormece e no outro dia desperta e é informado que as atividades naquele dia seriam num educandário para crianças socialmente abandonadas, tipo um orfanato, sob os cuidados da prefeitura local. Então, eles se organizaram e foram até lá. Quando chegaram, tiveram uma surpresa muito desagradável.
era um local completamente abandonado pelos administradores dali. A imundície predominava, o desinteresse dos cuidadores. Quando eles chegaram, estavam iniciando o café da manhã e aí estava um ambiente tumultuado, gritaria, reclamações, palavras grosseiras, gestos brutais. As crianças estavam imundas, não tinham assim o mínimo de higiene. Um ambiente realmente muito tóxico por causa do descaso dos administradores. Ela estava sob os cuidados da prefeitura, né? E não ligavam muito para as crianças que estavam ali, e os próprios funcionários, a maioria deles também não se importavam em deixar as crianças limpinhas, confortáveis. Era um ambiente muito desagradável, infelizmente. Quantos são assim, né, gente? Isso aqui é somente um caso, quantos não são assim? Miranda fala que lá estavam algumas senhoras desencarnadas que eram mães daqueles pequeninos e elas tentavam minimizar a situação, né? E em contrapartida tinha também espíritos perversos, obsessores, que estavam ali ameaçando, explorando as poucas existências de alguns pequeninos que estavam ali. Eles estão por toda parte, Camila? Estão. Os obsessores estão. Inclusive lá no orfanato. Miranda fala que o objetivo daquela visita, porém, era um funcionário de aproximadamente 40 anos que estava explorando sexualmente as crianças, os garotos, os meninos, né? E ele estava vampirizado por um desencarnado assim, trevoso, terrível. Ele foi denunciado mais de uma vez por algumas vítimas, mas ele não havia sido nem chamado para depor, nem afastado do cargo dele, porque ele tinha um protetor político muito forte que interferia ao seu favor. Então ele continuava ali. E ele continuava abusando dos garotinhos de lá. Triste demais. Triste, gente. Esse assunto realmente ele é muito triste. Nesse ambiente hostil, não bastava ser assim imundo, desorganizado, ainda tinha esse funcionário, casado, pai de família, que abusava das crianças, né? Terrível. Um ambiente hostil e destruidor de vidas. Apesar de tudo isso, tinha uma jovem servidora que se esforçava para tornar o ambiente melhor, movimentando recursos e pessoas para auxiliar a instituição desprestigiada, sempre atenta à vigilância em relação ao pedófilo e suas vítimas. Ela estava atenta. Ela não tinha conseguido até aquele momento que ele fosse afastado, mas ainda ela ficava ali com as anteninhas ligadas para que ele não fizesse mais vítimas. Então era um funcionário. Quando ela chegou e viu aquele ambiente todo bagunçado, ela expediu algumas ordens para que as crianças mantessem a ordem, a voz baixa, depois fossem lá, tomassem um banho, cortassem as unhas, deu ordem para as funcionárias deixarem o ambiente mais limpo. Ela movimentou todos os recursos que ela tinha para que o ambiente ficasse mais agradável. Ela era uma espírita muito dedicada, que sempre orava pedindo socorro para aquelas crianças que estavam atiradas ali ao abandono coletivo. E na última prece dela, ela tinha feito uma prece justamente para Bezerra de Menezes. E na prece ela pedia para que houvesse uma interferência da espiritualidade para que aquele funcionário pedófilo fosse afastado. E aquela rogativa chegou no Bezerra. Olha só, quando a gente ora com fervor, gente, chega onde a gente quiser. Chegou no Bezerra de Menezes. Ai, Camila, então eu posso fazer uma prece para Bezerra de Menezes? E ele pode vir me atender? Se a sua prece chegar até ele, ele vem. Para quem for. Então ela fez essa prece para ele e foi uma prece com tanto coração que não tinha como não chegar nele. Ele chegou até e logo foi atender aquela jovem espírita. Então ele
captando o pedido dela, ele convocou o atendimento ali, aquele grupo composto por Miranda e os outros, e lá estavam compadecidos tentando auxiliá-la. Quando ela chegou lá, depois ela expedia aquelas ordens de limpeza e tudo mais, ela produziu uma alegria diferente entre as crianças e alguns auxiliares. Gente, a presença dela fez diferença no ambiente. Sabem aquelas pessoas que quando chegam no ambiente, ele se transforma? Ele fica mais alegre, ele fica mais leve. Já, vocês conhecem alguém assim? Pois é. O contrário também acontece, né? Tem pessoas que chegam e o ambiente vai se tornando assim sufocante, tenso. Com certeza, quando esse funcionário chegava, ficava desse jeito. Então, nós temos que procurar sermos como essa pessoa que chega e o ambiente se alegra, as pessoas, né, nos abraçam. A gente precisa tentar ser assim, não aquela pessoa tóxica. Então, ela chegou e notou a falta de um garotinho de aproximadamente 5 anos, que já vinha uns dias que apresentava um comportamento triste, sem vontade de comer, de conversar com ela. Então, assim, ela vinha notando esse comportamento nesse garotinho. Então, ela começa a procurar ele e Bezerra intui para que ela fosse a uma determinada sala que era mais afastada. Então ela foi até lá bem rápido. E antes de abrir a porta, ela sentiu que algo iria acontecer. Ela abre a porta e vê o funcionário abusando do garotinho que chorava, gritava chorando. Uma cena, eu não consigo nem imaginar a dor de ver uma cena dessa. A cena foi terrível. E o obsessor lá, junto do pedófilo, induzindo ele ao ato. Ao ver aquela cena, ela quase não consegue se conter e começa a gritar. É o que ela consegue fazer naquele momento. Ela grita, 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 bem alto. O funcionário parte para cima dela, tentando agredi-la para que ela parasse de gritar, mas já tinha chamado a atenção de muitos que estavam ali e todos vão lá para ver o que tinha acontecido. Percebem o garotinho numa situação assim horrível e conseguem entender o que tinha acontecido. Várias testemunhas, várias testemunhas. Ele tenta agredi-la, ameaça, chama ela de mentirosa, mas aí a criança vem chorando, abraça ela, tentando proteção, e todo mundo viu ali o que tinha acontecido. Bezerra, então, começa a intuir aquela servidora cristã, para que ela soubesse como agir naquela situação. E não tinha outro caminho ali. Ela, então, recupera suas forças e com uma voz enérgica fala assim: desta vez não, bandido. Olha só, gente. Olha a intuição de Bezerra. Desta vez não, bandido. Você não escapará fugindo da responsabilidade, será julgado e condenado pelos seus crimes. Aqui estão as testemunhas e as vítimas que iremos submeter a exames médicos que dirão a verdade que vem conseguindo ocultar com seu cinismo. Chega! Não vai abusar mais de ninguém. O escândalo, assim, foi tão grande que algumas pessoas da rua começaram a entrar também para saber o que estava acontecendo. Uma delas ligou para a polícia sem demora veio. Alguns tentaram ali agredir o pedófilo, mas não conseguiram, porque violência contra a violência não resolve nada. E aí a polícia chegou, prendeu o pedófilo. Foi uma comoção tão grande na cidade que alguns jornalistas passaram a se interessar por aquele local, por aquele orfanato, divulgar ali a notícia, então não tinha como o político proteger o pedófilo dessa vez. E ele foi preso.
E ele foi preso. Bezerra lamentou a maneira que tinha acontecido, mas deu graças a Deus, porque aquela criatura não estaria mais lá para abusar das crianças. E a servidora também agradeceu a Deus que ele tinha, enfim, saído de lá. Naquele caso, não tinha outra solução. Ele precisava ser preso. E no finalzinho do capítulo, Miranda tece alguns esclarecimentos a respeito da pedofilia, que é um crime, assim, horrível. Horrível. E o pedófilo, ele está numa situação tão complicada que mesmo nos presídios precisa muitas vezes até ser isolado, porque os demais prisioneiros não suportam aquele tipo de crime. Isso é o Miranda que fala pra gente. Então muitos precisam até ser isolados. Um crime assim, é difícil não mexer com a gente. É difícil não mexer com a gente. Então, Bezerra intui aquela servidora para que ela causasse uma comoção e a polícia chegasse e prendesse ele por fim. Esse foi o auxílio prestado pela espiritualidade. Certo? Tranquilo, pessoal? Terminou tenso, né? Esse assunto, ele mexe com a gente, mas é preciso que a gente estude, inclusive, sobre assuntos como esse, né? Assuntos polêmicos e tudo mais. Então, esse é o nosso capítulo 15, é o capítulo que nós vamos trabalhar apenas. E tá acabando, hein? Não sei se na próxima aula nós já conseguimos encerrar, acho que eu vou fazer. Não sei se eu faço uma aula mais extensa, com quase 1 hora, para a gente finalizar de vez, ou se eu divido em 2 partes. Eu fico com medo de gravar uma aula de 1 hora, porque eu acho cansativo. Eu acho que 30 minutos é o suficiente, porque só sou eu falando, né? E muitas vezes assim fica chato. Quando a gente está numa sala de aula que tem a participação dos demais, aí é diferente, né? Deixa uma coisa assim mais leve, mais suave. Mas só a Camila falando, aí vocês ficam enjoados até da minha voz, aí fica ruim, né? Mas não sei, ainda não sei se eu finalizo, se eu divido em 2 partes, porque se eu não me engano, faltam só 2 capítulos. Acho que faltam só 2 capítulos agora. E aí a gente encerra Perturbações Espirituais e passaremos para um outro de Divaldo Emanuel também, que eu vou divulgar já já, tá bom? Beijo, gente, até a próxima, se Deus quiser.